Oi, gente. Seguimos então com o pré-modernismo que não acaba nunca, né? Já está meses, quase um ano no pré-modernismo. Eu brinco aqui e o pessoal também brinca comigo. Imagina quando a gente chegar no modernismo, que tem aquele monte de autores, aquele monte de tendências do futurismo, do cubismo e etc. Aí nós vamos ficar 3 anos no modernismo. Mas não tem problema, né? Porque enquanto a gente fica tanto tempo nessas escolas, a gente acaba aprendendo cada vez mais sobre literatura. E falar sobre literatura nunca é demais, né? Então hoje vamos seguir com o pré-modernismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Valdomiro Silveira. Nós já falamos, né? Não vou falar tudo de novo. Nós já falamos sobre o Lima Barreto, nós já falamos sobre o Euclides da Cunha, nós já falamos sobre o Monteiro Lobato, nós já falamos sobre o Augusto dos Anjos, né? O único poeta que a gente tá falando assim no pré-modernismo. Augusto dos Anjos foi o último que nós comentamos, que embora ele tenha escrito um único livro e morrido com 29 anos, ele foi muito importante no pré-modernismo. E agora a gente vai falar no Valdomiro Silveira, que ao lado do Simões Lopes Neto, eu confundo o Simões Lopes Neto com outro, eu vou dizer o nome de um e digo do outro, mas eu tô falando no que é do Rio Grande do Sul mesmo. Tô sempre confundindo o nome dos dois, porque os dois é Neto. Mas daqui a pouco eu digo para vocês, tá? Ao lado dele, o Valdomiro Silveira, a gente pode dizer que ele foi assim o inventor ou o precursor, vamos dizer assim, da literatura regionalista no Brasil. E uma das características muito marcantes do Valdomiro Silveira, esse paulista que nasceu na segunda metade do século XIX e morreu na primeira metade do século XX, né? Ele nasceu lá na década de 70 do século XIX, 1973, e morreu lá na primeira metade do século XX, lá em 1940 e alguma coisa, com 60 e poucos anos, quase 70. Então, a característica desse escritor paulista, que foi vamos dizer assim, o precursor do regionalismo, ao lado que eu acabei de dizer, né, Simões Lopes Neto, mas eu confundo com outro nome, que não sei se eu disse o nome errado agora, mas aquele do Rio Grande do Sul que fala sobre o vaqueiro Blau e tal, mas não vou falar agora, tá? Então, o Valdomiro Silveira, ele falava muito no caboclo, né? Muito naquele homem caipira do interior do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, mas a característica marcante dele é que ele falava com muito carinho, com muito respeito, até com uma certa reverência a esse homem caipira, esse homem caboclo. Tanto é que num dos livros dele, isso aqui aparece bem no Lereias, né? Que Lereias são histórias, que aqui é um conto melhor que o outro. No outro dia eu vou fazer um vídeo só desse livro dele, Lereias. Ele diz: eu sou o próprio caboclo, eu sou o próprio caipira. Então ele se coloca ali no lugar daquele caipira, daquele caboclo que ele quer retratar. E retratando esse caboclo e esse caipira nos seus contos, muito ele contribuiu para os estudos da linguística, porque ele vem a reproduzir
a fala do caboclo, do caipira, tal qual ela é. Quando a gente fala em caboclo, em caipira, a gente fala assim do interior de São Paulo, porque boa parte desses escritores, como a gente viu, eles retratavam o interior de São Paulo mesmo e eram paulistas, como é o caso do Valdomiro da Silveira. Mas não quer dizer, logicamente, que esse caipira seja único e exclusivamente do interior de São Paulo, né? Ele representava, na verdade, o interior de todo o Brasil, aquele meio rural esquecido pelos governos, como Monteiro Lobato também mostrou, como o próprio Euclides da Cunha, de certa maneira, também mostrou, né, quando escreveu lá Os Sertões, tá? Então, eu sempre coloco aqui uma observação no quadro, porque eu sei que vocês gostam, alguns de vocês, né, gostam de copiar e tal. Aí fiquem olhando aqui em 2 segundos só para eu pegar o livro. Consegui pegar o livro. Vocês devem estar se matando de rir, né? Porque aqui... Mas, ó, Simões Lopes Neto, eu disse certo. É que eu confundo com o nome de um outro autor que nem regionalista é. Não sei porquê, que nem tem o nome tão parecido, mas tem Neto no meio. E às vezes me dá um branco. Coisa de professora, né? Que dá aula... Eu digo há 40 anos, mas eu tenho 64, na verdade, quase há 50 anos dando aula, né? Então, o Valdomiro Silveira, junto com Simões Lopes Neto, eles, vamos dizer assim, entre aspas, inventaram a literatura regionalista no Brasil, tá? Brasileira. E hoje, agora no final do... deixa eu ler aqui, vocês já leram, né? Porque ficou aqui. Então, como eu disse para vocês, o Valdomiro Silveira nasceu na segunda metade do século XIX, 1873, lá em Cachoeira Paulista, em São Paulo, que antes eu li que tinha um outro nome, Bom Jesus... da Cachoeira, alguma coisa assim lá na época que ele nasceu. E ele morreu em Santos, no início da década de 40, de 1940. Ele é considerado um dos fundadores do regionalismo literário brasileiro. Ele se notabilizou pelos contos, e o pano de fundo desses contos é o meio rural, e o principal foco é o homem caipira, com seus costumes, com seus valores, com a sua relação com a natureza, que ele fala bastante também ali na natureza. Ele dedicou um olhar muito especial ao caipira do interior e em nenhuma circunstância ele ridicularizou ou diminuiu o caipira do interior. Bem pelo contrário, ele tinha muito respeito, muita até admiração pelo caipira do interior, com a sua sabedoria lá popular, as suas crenças e etc, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar com o Valdomiro da Silveira e eu vou daí comentar pelo menos um livro dele, que é o Leréias. Eu não sei do que estão rindo ou não, mas eu sei que aqui estão rindo de alguma coisa. Eu não sei se eu disse alguma besteira, mas se disse, ficou. Uma surpresa para vocês, vou fazer agora, gente, um sorteio relâmpago, tá? Aqui dentro tem um monte de nomes de vocês, tem alguns até repetidos,
porque como é sorteio relâmpago, não está condicionado a nada, número de inscritos, a ter comentado esse ou aquele vídeo, é sorteio relâmpago. Então eu peguei alguns vídeos ali aleatoriamente e quando tinha um comentário ali eu anotava o nome de vocês. Alguns têm o nome mais de uma vez aqui, mas não que eu esteja dando preferência para fulano ou para Beltrano. Mas é que alguns de vocês comentam todos os vídeos. Então, alguns têm o nome duplicado aqui, tá? Então, vou fazer um sorteio relâmpago e quem for sorteado faz o seguinte. Olha de novo lá os book hauls anteriores e escolhe um daqueles livros, tá? Se eu ainda tiver o livro, eu envio para vocês. Se eu não tiver mais aquele livro, aí vocês escolhem outro, tá? Então, assim, quem for sorteado agora, vai lá nos book hauls anteriores, escolhe qualquer um daqueles livros do book haul, qualquer um dos book hauls, pode ser os mais antigos, os mais recentes, escolhe um livro e me manda pelo e-mail qual livro que escolheu, tá bom? Então, vou fazer o sorteio relâmpago aqui com o nome de alguns que comentaram alguns livros, tá? Vou pedir para colocarem a câmera no meu rosto e também aqui no saquinho dos papeizinhos, tá? Vou tirar um papel agora. O papelzinho que eu tirar, eu já vou eliminar, porque já foi sorteado, tá? Então, continuem comentando os vídeos, tá bom? Vou tirar o papelzinho agora. Vamos ver. O papelzinho, eu acho que é o Augusto. Eu coloquei a M aqui porque é como tá no vídeo. Mas eu tenho quase certeza absoluta, porque ele já me disse uma vez que o nome é o Augusto. O papelzinho do Augusto até tinha mais de um, porque ele comenta quase todos os vídeos, tá? Então fiquei muito feliz que o Augusto foi sorteado, porque ele tá sempre comentando os vídeos, tá, Augusto? E para concorrer, claro que deve ter mais papeizinhos aqui com teu nome, porque tu comenta quase todos os vídeos, mas continua comentando para eu ir colocando o teu nome, porque esse aqui eu já vou, esse papelzinho eu já vou eliminar, tá? Então o Augusto, se é o Augusto mesmo, né, o AM, escolhe nos book hauls anteriores um livro e manda me dizer por e-mail o livro escolhido, mandando o endereço também, é claro, tá bom? Então por hoje é isso e até o próximo vídeo que segue o modernismo. E vão curtindo, comentando, compartilhando pra gente sortear o livro Conde de Monte Cristo. Porque tem 3 sorteios em andamento, né? O Conde de Monte Cristo, os 3 livros da Agatha Christie e ainda os livros do último book haul, tá? Então, Augusto ou a M manda um e-mail para mim dizendo o livro escolhido. É isso então, tá bom? Até o próximo vídeo.